Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo! Quem escuta esse podcast desde o seu primeiro episódio sabe que aqui a gente fala bastante sobre oração. Só que hoje a gente vai falar de uma oração que é muito antiga na igreja e que ao mesmo tempo é novidade para muita gente. Eu estou falando da tão querida, pelo menos para mim, Lectio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus. Este tema foi um dos que foram pedidos nas nossas redes sociais. Então, se você quer que a gente aprofunde alguma temática aqui que seja interessante para você, basta você entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nosso principal canal é o Instagram da AJS Caetés. Você procura AJS Caetés Oficial e vai lá, manda uma mensagem para a gente dizendo que tema que você acha que seria interessante para a gente abordar aqui. Com certeza a gente vai prestar bastante atenção no teu tema e provavelmente vai ser um dos falados aqui nesse nosso podcast, que é criado para você, para que a gente possa caminhar e crescer juntos. Então, para a Lectio Divina, vamos juntos! Bom, para a gente que fala português já há muito tempo, não tem tanto contato assim com o latim, pode ser estranho a gente escutar esse termo Lectio Divina. Escrito fica Lectio Divina. O divina como a gente fala em português mesmo. E o lectio com o C mudo. O que significa então Lectio Divina? Como eu já tinha falado, é a leitura meditada e orante da Sagrada Escritura, da Bíblia. Tentando fazer uma tradução mais literal, o termo ia ficar assim, leitura de Deus. Porque na verdade é uma leitura que tem Deus por objeto. A pessoa lê a Deus simplesmente para estar com Ele, para escutar a sua voz. A Lectio Divina consiste em escutar e saborear a mensagem que está escondida lá na Bíblia. É como se a gente estivesse com Maria, sentado aos pés de Jesus, para a gente não perder uma palavra que saia de sua boca. A Lectio Divina é uma experiência de Deus. A gente saboreia o Verbo, saboreia a Deus, no Espírito Santo, que torna viva aquela letra escrita na Bíblia e suscita na gente que está lendo um gosto secreto, para que a gente se coloque sempre em harmonia com o que a gente leu e responda com o coração e com toda a vida a palavra do Pai. E ela se prova como experiência de Deus porque nela a gente tem uma comunicação de vida, uma participação, uma comunhão com a Sagrada Escritura. Nas palavras de São Gregório Magno, a Lectio Divina é a arte de escutar o coração de Deus. Minha gente, é muito profundo, né? Através da Lectio Divina, a gente aprende a conhecer um pouquinho o coração de Deus nas palavras escritas ali no texto da Sagrada Escritura. Na Lectio Divina, existe um encontro pessoal e íntimo com Deus. É um contato direto com Ele. É um estar com Deus. Um escutar a Deus que fala de maneira pessoal, aqui e agora, a cada uma das pessoas que abre com fé as Escrituras. Agora, essa prática de oração é uma prática antiga. Os monges lá da Idade Média, e acreditamos que até antes, já praticavam com muita assiduidade a Lectio Divina. E não é à toa que esse pessoal de antigamente deixou para a gente tanta riqueza espiritual, tanta riqueza teológica a respeito de Deus, a respeito da fé. Porque com certeza eles estavam debruçados, mergulhados na leitura orante da Palavra de Deus, minha gente. É por isso que hoje em dia a igreja reforça que a gente faça uma leitura aprofundada e a gente volte às raízes dessa prática de oração que é a Lectio Divina. Eu falo hoje em dia porque eu estou querendo, na verdade, ser modesto. A igreja sempre veio estimulando a leitura da Palavra de Deus. Mas, principalmente a partir do Vaticano II, que aconteceu na década de 60, eles escreveram a partir da Constituição Dogmática Dei Verbum, olha aí, mais um nome em latim, que é uma constituição que fala sobre a revelação da palavra divina, no número 25. Caso você queira pesquisar na internet, no site do Vaticano tá tudo lá, tá bem? O número 25, lá pela metade, o texto diz assim: do mesmo modo, o Sagrado Concílio exorta com ardor e insistência
todos os fiéis, inclusive os religiosos, a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo com a leitura frequente das Divinas Escrituras, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Olha só que forte isso, né? Continuando, debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da Sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios que se vão espalhando tão louvavelmente por toda parte, com a aprovação e estímulo dos pastores da Igreja. Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Viu aí, minha gente? É muito forte, né? Então a igreja já tem preparado a gente, convidado a gente para essa prática de oração. E hoje no nosso podcast a gente vai entender passo a passo como é que se dá essa tal de Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Toda prática de oração é um diálogo com Deus. Ela parte da premissa de que nós estamos num momento pessoal com a divindade. E como nós já vimos em outros episódios, é um pessoal coletivo, um pessoal comunitário. A gente compreende como comunidade esse carinho do Pai que nos acolhe e nos chama para falar com a gente. No entanto, a Lectio Divina pode acontecer de maneira particular, preferencialmente, mas também de maneira comunitária. Você pode juntar seus amigos para fazer momentos de Lectio Divina em grupo também. De uma coisa a gente não pode duvidar: Deus está presente na Escritura. Deus falou com a gente e continua falando. Ele fala a cada um em particular. Ele se dirige aqui e agora a todos nós quando a gente se dispõe a ler o que ele tem a nos dizer. A leitura orante da Palavra de Deus tenta individualizar, interiorizar a grande mensagem dirigida a todo mundo. Porque se a gente entende de maneira pessoal, a gente fica bem convicto. E quando a gente vai viver esta certeza em comunidade, a gente entra em comunhão com os nossos irmãos e assim a gente consegue, como as primeiras comunidades, viver Cristo como um corpo único. Depois de ter contado um pouco da história da Lectio Divina, o que é que significa esse termo e quais os benefícios que ela pode trazer para a gente enquanto crescimento de fé e por que a igreja tanto recomenda a Lectio Divina, chegou a hora de eu explicar para você o passo a passo dessa oração. Afinal de contas, como é que a gente reza a palavra de Deus? Tentei segurar, mas eu não consigo parar. Vamos juntos! Para que a gente continue essa história e você consiga entender bem os passos da Lectio Divina, antes de tudo, você precisa reservar um tempo para isso. Então é recomendável que você escolha um período bom do seu dia que você possa meditar a palavra. Você precisa, logicamente, da Bíblia, certo? Mas você pode criar um ambiente bonito à sua volta. Seja no seu quarto, numa sala, um lugar onde você queira estar. Você pode preparar uma toalha para você sentar sobre ela, ou mesmo ficar de joelhos. Alguma imagem de Jesus, algo que te remeta ao sagrado, uma vela. Se você tiver incensos em casa e queira acender também, é interessante porque vai criando um ambiente, certo? Um ambiente que tem uma iluminação bacana para que você possa ler sem muito problema. E agora sim, com o ambiente preparado, a gente vai começar a oração. Depois de traçar o sinal da cruz sobre você, no momento de silêncio, no momento de muita calma, você vai invocar o Espírito Santo sobre você, a fim de que a luz de Deus ilumine os seus pensamentos, afaste as trevas do pecado e das distrações e faça com que o seu corpo fique completamente disponível ao momento de escuta da palavra. Então você pode cantar alguma música do Espírito Santo ou mesmo rezar aquela oração da igreja do Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e daí para frente vocês já conhecem. Agora sim você vai abrir sua Bíblia e ver o texto que você já tinha reservado para esta oração. É importante dizer que a gente não deve para a Lectio Divina fazer, e nem para nenhum outro tipo de experiência com a Bíblia, fazer um sorteio do texto.
Porque não é disso que se trata a oração. A oração não trabalha com sorte nem com acaso. A oração é uma preparação de um diálogo. Você não chega para conversar como quem não quer nada, né? Ninguém faz isso. A gente conversa de maneira muito aberta e franca sobre algum assunto em específico. Então, para te ajudar nesse momento de escolha do texto, que tal você pegar o Evangelho do dia, acompanhar a liturgia da igreja? Se não quiser ler o Evangelho, pode ser uma primeira leitura ou mesmo um salmo. Caso não queira acompanhar a liturgia da igreja, você pode escolher algum livro em específico da Bíblia e fazer aos poucos a leitura dele. Não é interessante você ler um livro todo de uma vez, tá bem? Não é o que a gente procura com a Lexio Divina. A gente vai olhando os detalhes de cada texto. Então é importante escolher um pequeno texto de um dos livros da Bíblia, se você não quiser acompanhar a liturgia da igreja, tá bem? Não tem muita regra, não. A regra mesmo é não ficar sorteando o texto por acaso. Com o texto em mãos, você vai lê-lo de maneira pausada, sem muita pressa. Vai lendo devagarinho o texto, tá bem? Você vai ler e reler esse texto. Vamos tentar fazer uma leitura assim de 3 vezes repetida, 3 ou 4 vezes. É interessante que você ouça a leitura que você está fazendo, tá bem? Então alterna, faz uma leitura em silêncio, depois fala. Uma leitura em silêncio, depois falando. E assim você vai escutando e reescutando e interpretando e reinterpretando esse texto para responder à questão: o que esse texto diz? Agora, um parêntese aqui, ou uma nota de rodapé, tá bem? Se você achar interessante, você pode pegar mais de uma tradução da Bíblia. Vocês sabem que a Bíblia não só tem uma tradução, né? São muitas edições e cada editora tem a sua tradução. Então você pode escolher 2 traduções do texto bíblico e ler em uma Bíblia e ler na outra, para ir percebendo quais as diferenças e quais as semelhanças desse texto. Assim a gente vai tentando compreender melhor do que ele se trata. Também seria interessante, e aí isso com o tempo eu te recomendo fazer, vai lendo as introduções do livro. Cada Bíblia traz a sua nota introdutória de cada texto. É importante porque a gente vai conhecendo um pouquinho do contexto da escrita daquele texto, tá bom? E assim você vai aprofundar ainda mais, ter mais propriedade para poder responder a questão do primeiro passo, que é o que esse texto diz. Depois de responder a questão o que é que esse texto diz, a gente vai tentar entender qual é a mensagem que esse texto traz para a sociedade que eu vivo hoje. O que é que a palavra de Deus está dizendo para nós, para a nossa comunidade? Qual é a mensagem que ela traz para a nossa história hoje? E aí você vai poder fazer o recorte para a sua comunidade ou para o seu país, tá bem? O que é que esse texto está dizendo para a gente atualmente? Depois de estabelecer alguma relação desse texto com a sua realidade, você vai tentar entender e responder a questão. Você vai tentar responder a questão: o que é que esse texto me diz? O que é que esse texto fala para você de maneira pessoal? Mais do que outras pessoas, você se conhece. Você conhece a si mesmo, você sabe onde seu calo aperta, você sabe quais situações de vida você está passando. Então, responder a questão: o que é que esse texto me diz? É, na verdade, responder a questão: onde eu estou nesse texto? O que é que esse texto bíblico tem a ver com a minha realidade? O que é que esse texto bíblico tem a ver com a minha situação de vida hoje? Para mim, para minha história. E eu quero te lembrar que não existe um tempo determinado para responder essas questões, tá bem? É o seu tempo com Deus. Deixa Deus te conduzir na oração. Ele vai te levando pelo tempo em que for necessário para responder essa identificação tua com a palavra. Depois de responder essas questões, você vai responder mais uma questão. Vai seguir mais este passo, que é: o que esse texto me faz dizer a Deus? É o seu momento de diálogo com Ele, é a sua hora de falar, de responder, num diálogo bem franco, rezar com amor, falar com Deus como um filho ou uma filha que fala com seu pai, com sua mãe. Como alguém que ama, um amigo que fala para outro amigo. É um momento de intimidade com Deus. O que é que esse texto me faz dizer a Deus? Então aí você pode cantar alguma música que tenha a ver com o que você quer dizer, você pode escrever algumas preces, e aí de agradecimento, de pedido, né, contrito, aflito, enfim. Do jeito como o seu coração se manifestar, você vai respondendo com a inteireza do seu ser. O Espírito Santo vai agir em você. E aí você dá liberdade para ele se expressar como queira em você. É um momento de comunhão, tá bem?
Agora sim é o último ponto, que é pôr em prática na própria vida a palavra de Deus. É o momento da contemplação. Você vai escrever algum propósito para si mesmo, para si mesma. Não precisa mostrar nem dizer a ninguém. É uma coisa pessoal. A partir do momento em que eu li esse texto, que eu me identifico com ele, que eu falo alguma coisa para Deus, qual compromisso eu devo assumir diante do texto que eu li? É assim que a oração vai virar vida na sua vida. É assim que a palavra de Deus vai se tornar viva no seu dia a dia. O que é que Deus na oração te convida a mudar na tua vida ou a reforçar alguma prática na sua vida? Esse texto tem que mexer com você. Depois de firmar esse compromisso com Deus, encerra a oração com um canto de louvor ou com algum outro salmo e termina a tua oração. É assim a Lectio Divina. Então ela é composta da preparação do ambiente, do momento de oração inicial, e assim começa o primeiro passo, leitura e releitura. Depois, o que é que esse texto diz para a minha comunidade, o que é que ele me diz. Terceiro passo, o que é que esse texto me faz dizer a Deus. E o quarto passo, a contemplação. Qual a diferença que esse texto vai fazer na minha vida? Qual a diferença que eu vou deixar Deus fazer na minha história? É assim que acontece a Lectio Divina. Seguindo esses passos, nós caminhamos na trilha da santidade, minha gente. E a gente intensifica também, a partir desta forma de oração, a nossa intimidade com Deus, a nossa fé, nosso caminho de santidade, como eu acabei de dizer. E aí, minha gente, gostaram? Vocês em casa podem fazer a Lectio Divina com os familiares de vocês, com as pessoas que moram com vocês. Vai ser interessante você perceber outras interpretações do texto. Vocês vão conhecer melhor uns aos outros e assim crescer muito mais no espírito de família e de amizade. Convido você a compartilhar essa experiência de oração com os seus amigos, bem como esse podcast também. Fala o dia e o horário que ele passa aí na sua cidade, se você está escutando pelo rádio. Fala também para as pessoas o canal de onde vocês podem encontrar esse podcast, na estação de rádio que você esteja ouvindo, ou também, como eu falei para vocês, a partir das redes sociais da JS Caetés. Ele também sai pelo YouTube da Paróquia São João Bosco, aonde está sediada a JS de Caetés, tá bem? Tem um monte de lugar para você poder ouvir novamente esse podcast nas redes sociais e conseguir compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que essa é uma contribuição muito interessante para a vida das pessoas, principalmente hoje em dia, que está todo mundo dentro de casa. Já que a gente não pode sair muito, pelo menos em casa, a gente tem essa opção de aprofundar a nossa fé rezando a Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Agora eu já vou me despedindo por aqui e desde já agradecendo a você a sua audiência. Esse foi o nosso 9º episódio do podcast Vamos Juntos. Se Deus quiser, continuaremos aí com mais outros episódios. Conto com a sua colaboração para o envio de temas, como eu já disse no início, e quero também que você comente aí, mande o seu comentário sobre quais as suas impressões do nosso podcast. O que é que você está achando? Você está gostando? Fala com a gente que a gente vai te escutar, com certeza vamos considerar o que você está dizendo para a gente e vamos crescer juntos, conhecendo mais, aprofundando mais nossa fé, abrindo mais a nossa mente e o nosso coração. Por enquanto, quero te deixar com uma bênção para que Nossa Senhora Auxiliadora, já que a gente está começando o mês de maio daqui a pouquinho, esteja muito presente na sua vida, intercedendo por sua saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, vós que escutastes a palavra, engravidastes da palavra e trouxeste a palavra que se fez carne ao mundo, te pedimos, intercede por nós nesta caminhada, a fim de que, conhecendo Jesus a partir da palavra de Deus, nos identifiquemos cada vez mais com Ele e que nós saibamos, com a ciência que vem do alto, orientar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos e irmãs para junto de Deus, para que o mundo seja cada vez mais justo, de acordo com o que Ele quer. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, até o próximo episódio. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.